aqui, como é bom adorar o Senhor nessa noite. Interessante, estava ali louvando e pensando que, às vezes, tem muita coisa que a gente faz no automático. Muita coisa a gente faz sem prestar atenção. Quando você começa a aprender a dirigir, quando eu fui aprender a dirigir, eu achei que o carro era um avião. Para mim, não havia diferença entre uma cabine de avião e um carro. Era a mesma coisa, de tamanho era o desafio. Eu nunca fui alguém que fui apresentado ao carro. Meu pai nunca dirigiu, meu pai não anda de bicicleta. Então, eu não fui apresentado ao carro. Então, para mim, era uma loucura. E aí o professor passou lá coisas que eu questionava. Ele falou assim, você vai ficar aqui passando a marcha no seco, né? Carro parado, você vai ficar passando a marcha. A primeira é assim, a segunda é assim. E ele nem ensinou todas as marchas. Você vai ficar passando a primeira e a segunda. Aí eu ficava ali. Aí eu ficava igual o Daniel San, quando foi pedido para Daniel San ficar pintando, lembra lá no filme? Aí mandou pintar lá, ficar pintando lá, só fazendo assim, ele não entendia, ele ficava questionando, e aí o professor falava assim, calma, continua, falando que tem um propósito para isso. Mas a Nelson ficava revoltado, porque ele ficava mandando ele ficar pintando o dia todo aquilo ali, e no final aquilo teve sentido, né? E eu ali pensando que isso aí não vai dar em nada, eu não vou aprender, e no final das contas eu aprendi. E quando você dirige, você não fica pensando mais na marcha, a marcha entra automaticamente, mesmo se seu carro não for automático, você passa a marcha sem perceber. Quando você está aprendendo a dirigir, você fica com tanta atenção na marcha que você perde a direção do carro, ou erra a marcha. Mas depois você faz isso espontaneamente. E a gente faz muita coisa assim espontaneamente. A gente come espontaneamente, a gente escova o dente de maneira natural, a gente faz várias coisas, a gente respira de maneira natural. E a gente não se atenta para o quanto isso é um milagre. A gente só vai perceber o quanto é um milagre se você começar a ter desafio para fazer isso. Então, para quem teve algum problema que não consegue pentear o cabelo, mas sem sentir dor, vai começar agora a ter saudade da época que conseguia pentear o cabelo, seja qual fosse a posição. Então, talvez você não consiga pentear mais como você penteava antes, porque você está com uma artrose que dói, aí tem que pedir alguém para te ajudar. Ou você tem um filho, como a gente está aí, querendo respirar, e a gente lutando, orando para que ele respire sozinho. A gente começa a pensar o quanto que é milagre estar respirando. Então, a gente faz muita coisa no automático. As horas, para a gente, é como se fosse nada. Mas quando você está na espera de uma notícia, aquela hora, aquela meia hora, aquela 10 minutos, é muita diferença. Por que eu estou falando isso? Você está aqui hoje e você pode fazer esse culto acontecer no automático. Você não tem a dimensão do que é você ter vindo. Você pode ter vindo andando, ou de carro, ou talvez alguém de uma cadeira de roda. Não importa, você conseguiu chegar. Isso é milagre. Tem gente que não consegue, tem gente que não pode se reunir. Só vamos entender a importância de ter essa liberdade quando, de repente, a gente perde essa liberdade. Então, que a gente peça a Deus, Senhor, me dá o real sentido de comer, me dá o real sentido de estar na igreja, me dá o real sentido de, como a Magda falou, da importância de uma escola bíblica, me dá o real sentido de uma família, de ter o meu irmão do lado. A gente falou, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Talvez alguém pense, cadê a glória? Eu estava vendo, tem um camarada, ele é humorista, e ele começou fazendo humor no meio da igreja. Ele é um cristão, músico, e ele é muito engraçado. Então, ele começou a fazer stand-up para a igreja, para crente. E aí, ele começou a crescer, milhões de seguidores. E aí, o que aconteceu com ele? Ele começou a achar que estava famoso e tal. E aí, eu vi um vídeo dele, ele falando que ele foi para a igreja e viu o pessoal tocando desafinado, cantando desafinado, errando nota. E ele viu uma pessoa pregando, a pessoa pregando errado, com erro de português. Isso nas palavras dele. Aí ele olhou para a filha sem prestar atenção, pequena, brincando com os brinquedos ali, sem prestar atenção. Olhou para a esposa meio com a mente, com o olhar meio aéreo. Aí ele olhou assim e falou para a esposa, vamos embora, vamos. Aí pegou a esposa, aí ele disse que foi para a praia. Ele falou assim, eu fui prestar culto na praia e nunca mais voltei. Nunca mais voltei a uma igreja. Então, hoje eu não congrego mais. Hoje eu presto culto na praia, eu evangelizo um amigo na rua. Ou seja, ele foi falando aquilo, eu falei assim, rapaz, isso aqui aconteceu com ele? Ele se descobriu bom demais.
Ele é um músico que ele é baixista, um Laboriel, mas para ele não é nada. Abraham Laboriel, para ele não é nada. Porque ele atingiu um parâmetro que tudo ele vai ver defeito. Então, Abraham Laboriel não é nada. Jim Carrey, o maior comediante aí que tem, né? Não era nada. Aquele lá que fazia comédia só com... Imagina você fazer comédia sem usar uma palavra. Qual é o nome dele? Charlie Chaplin. Não usava uma palavra. Então, Charlie Chaplin, para ele, não é nada. Porque ele olhou os defeitos. Ele olhou, eu sou muito bom. Eu não posso estar no meio dessas pessoas. Eu estou num patamar diferente. Eu não posso tolerar o erro do outro. Então, aí ele começa a criticar a igreja nesse sentido de hipocrisia, quando, na verdade, ele se tornou no mesmo sentido, porque ele começou a ver defeito em tudo. Ele não conseguiu ver a bênção que é a gente poder estar junto, mesmo nas nossas imperfeições. E aí eu coloquei lá para ele, falei, sabe o que aconteceu com você? Você se descobriu bom demais. E aí tem um problema sério quando a gente se descobre bom demais. Jesus não veio para os sãos, ele não veio para os bons demais, ele veio para a gente ruim, ele veio para os doentes. Então, como você está são, você saiu automaticamente. Aí, um dia que você se descobrir doente, você vai voltar. Amém? Irmãos, e aí que a gente valoriza esse tempo, a gente valoriza essa oportunidade, e a gente tem que brigar por isso, fazer com que as pessoas e a gente valorize o que nós temos. Amém? Não deixe de valorizar a sua igreja. Você tem condição de estar aqui? Vem. Você pode estar na escola bíblica? Vem, porque tem alguém se preparando para dar aula. Tem alguém, traga teu filho, invista, valorize, porque pode chegar um tempo que a gente diga, poxa, agora eu quero. Quantas vezes acontece isso? Agora eu quero tanto. Eu tinha o melhor plano dentário, talvez, que eu pude ter na vida. Melhor plano. Quando chegava no consultório do dentista, ele chegava e começava a rir, todo bobo, porque ele falou assim, cara, eu nunca vi um plano tão bom, não tem nada que o plano não autorize, e plano dentário é complicado, tudo autorizava. E sabe o que aconteceu? Eu fui no plano mais 2 vezes, eu fui atender pelo plano mais 2 vezes na minha vida, na época. Quando começou, sabe quando eu fui? Quando começou um boato, vamos tirar o plano da empresa, aí que eu fui. Aí eu usei 2 vezes, a empresa tirou o plano, eu fiquei sem plano. Porque a gente só valoriza quando a gente é ameaçado, quando a gente percebe que aquilo que a gente tem é muito bom e que a gente deve valorizar. Amém? Então, você está sentado aqui, escute a palavra com atenção, esteja alegre. A gente via a alegria da Magda. Sua alegria, Magda, estava transbordando. É isso que nos falta. Já viu a hora que a gente chega no culto? Percebe domingo que vem, que domingo vai ser uma festa aqui. Não vou dizer por quê, é uma festa. Eu não vou falar nada. Eu quero que as coisas aconteçam pelo Espírito Santo. Mas que domingo vai ser uma festa, vai. Eu não tenho dúvidas. Porque pelo que vai acontecer aqui. Mas é que a gente possa vir assim como a Magda. Tão alegre que você não consegue chegar às 7h10. Você chega cedo. Você é o primeiro a chegar, vibrando, querendo comer cada palavra. Amém? Então, valorize esse tempo aqui, meu irmão. Valorize esse tempo aqui em nome de Jesus. Vamos lá? Imagina comigo, agora começa a mensagem, imagina comigo que alguém escreveu uma carta, e aí eu não vou conseguir abrir isso aqui, porque eu não tenho unha, só minha esposa também não tem unha, mas me ajuda. Imagina alguém que vai escrever uma carta longa, e ela vai chegar na conclusão da carta. Obrigado, irmão. Na conclusão da carta, imagina comigo, escreveu várias coisas. O bicho pegou na carta, discussão, denúncia, ensino, orientação, tudo. Nós passamos aqui alguns meses, eu não sei se alguém marca aí a nossos estudos aí, sabe quantos meses a gente passou na carta de 2 Coríntios. Foram alguns meses estudando profundamente essa carta. E aí, como eu estou chegando aqui no capítulo 13, no último capítulo, eu fui estudar para dar aula de domingo que vem, e eu achei uma coisa interessante, eu achei uma conclusão do apóstolo Paulo. É como se ele falasse, eu vou concluir a minha carta. Então, isso me chamou a atenção, porque na conclusão, o que a gente encontra numa conclusão? A gente encontra, eu até coloquei aqui, uma síntese, né?
a gente encontra uma síntese. Síntese é o quê? Você pegar, é um resumo. E isso me chamou a atenção, porque foi uma carta, e é uma carta, 2 Coríntios, muito complexa. Tem de tudo. Tem pessoal acusando Paulo, Paulo denunciando pecado, e contribuição para a igreja de Jerusalém que estava passando fome, e Paulo sacudindo a igreja de Corinto: acorda, vocês prometeram contribuir, até agora nada. Aí, lá tem um grupo se levantando contra Paulo, falando que ele não é apóstolo, falando que ele prega mal, que ele é duro na carta, mas quando ele vai presencialmente, ele é fraco, ele é omisso, ele é covarde. Está tudo acontecendo. Aí eu estou, esses meses todos, estudando com vocês essa carta. E chega aqui no final, eu vejo um resumo, uma síntese. Rapaz, isso me chamou a atenção. Por quê? Porque, igual a igreja de Corinto, nós também somos cheios de problemas, cheios de dificuldade, cheios de coisas para aprender. A gente tem muitas coisas para resolver. Então, se há uma síntese desse livro, dessa carta que o apóstolo Paulo fez, se há um resumo, eu quero muito ler. Eu quero muito aprender, eu tenho certeza que você também quer. Se você puder, fica de pé comigo. Vamos ler 2 Coríntios 13, 11. Acho que é NVT, que é a versão. Tem uma coisa interessante acontecendo. Depois eu ainda vou perguntar ao mestre André, que ele estuda a teologia profundamente. Eu tenho encontrado versões de Bíblia com palavras diferentes. A mesma versão, com palavras diferentes. Eu não sei se é um problema da internet. Coisa assim, uma coisa séria assim, que eu tenho percebido. Erros da internet, da Bíblia na internet, na versão que eu estou procurando, com a Bíblia de papel. E eu não sei se é uma atualização, mas eles deveriam informar a atualização, normalmente informa. Mas eu não sei se essa versão NVT que a gente vai projetar aqui vai estar igual a que eu estou aqui. Mas vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios 13, 11. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Então, é uma síntese, é um resumo. Olha, ele está dizendo: irmãos, encerro a minha carta com estas últimas palavras. Isso me chamou a atenção. Eu falei: rapaz, o que é? Eu fiquei assim, ó, por tudo que a gente estudou, toda a polêmica, toda a situação. Então, ele encerra com as últimas palavras. Qual é a síntese dele? Primeiro, alegrem-se, né? Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Está igualzinho a mim, então. Então, primeiro, alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, então Deus de amor e paz estará com vocês. Será que a gente consegue falar, pode voltar, por favor, será que a gente consegue falar isso juntos? Vamos lá. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, então o Deus de amor e paz estará com vocês. Não é interessante? É interessante. Eu falei: rapaz, o que é isso aqui? Senta um pouquinho, vamos direto aqui. É interessante. Eu falei: que coisa, depois de tudo que a gente estudou, eu falei: rapaz, Paulo resume aqui. E uma primeira coisa que eu quero dizer com vocês, é um problema que às vezes a gente tem. Às vezes, a gente fica tão chateado por alguma coisa não estar dando certo, que a gente perde a esperança. Uma coisa que até minha esposa falou de Alexandre, é que Alexandre é esperançoso. Por natureza, não é só agora por causa do filho dele. Ele é assim, tudo que você fala para Alexandre, ele sempre fala assim: não, vai acontecer, vai não sei o que lá. Ele está há muitos anos trabalhando por conta própria. Eu lembro quando ele saiu do último emprego dele, deve ter mais de 20 anos. Ele me procurou na época: pastor, estou saindo lá do restaurante e eu vou trabalhar por conta própria. E ele está esses anos todos muito porque ele é otimista. E ele, mesmo num comércio pequeno, entre aspas, ele paga os funcionários, paga INSS, paga férias, é tudo direitinho. E ele ainda paga o meu INSS. Ele por conta própria: pastor, se eu pago o INSS, eu vou pagar o seu INSS. Do nada, ele paga, eu nem sei, ele vai pagando, e eu fico só, ele só vai me mandar: ó, pastor, está tudo ok lá. Olha que coisa. Então, uma coisa interessante no apóstolo Paulo é que ele levou burdoada, ele foi acusado de pregar mal, ele foi acusado de ser feio,
Porque há um livro apócrifo, e o livro apócrifo ele não é canônico, ele não é considerado canônico, mas ele tem valor histórico. Há um livro apócrifo que fala que Paulo era ele não tinha aparência nenhuma. E ele é acusado disso aqui. Os seus acusadores, os falsos apóstolos, os falsos mestres, você não tem aparência, você não tem nada, você prega mal, você é um cara desprezível. É estranho a gente ouvir isso, porque a gente estuda tanto Paulo, e a gente sabe que Paulo tem escritos maravilhosos, não encaixa para a gente pensar que alguém acusou Paulo disso, e que a igreja estava acreditando nisso. A igreja estava valorizando isso, essa crítica. Então, é estranho para a gente, mas é isso que Paulo passou. Mas em meio a tudo isso, Paulo consegue fazer um resumo desse. Paulo não faz um resumo, se virem, vocês vão se dar mal. Não, ele faz um resumo encorajador, desafiador. Então, Paulo tem uma visão da igreja local, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas dificuldades, uma visão otimista. Porque tem gerado esses escândalos, e agora, irmãos, se preparem, porque como vários personagens cristãos, vou chamar cristão, vou chamar evangélico, ou vou chamar gospel, como vários personagens gospel cresceram muito nas redes sociais, sem estrutura nenhuma, sem mudança de vida, sem mudança de caráter, essas pessoas serão motivo de escândalo. Tivemos já um caso da Bahia, de um camarada que vai para a rede social e diga: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E esse mesmo homem matou a esposa e colocou fogo. E ainda chamou a filha para fazer um pedido de achar a esposa que estava desaparecida. Na maior cara de pau. Agora mais um escândalo já surgiu, e vão surgir muitos escândalos. Porque quando você cresce sem estrutura, isso se torna um perigo. Por isso que nós somos provados. Por isso que para eu chegar onde eu cheguei, eu fui muito humilhado. Eu fui muito desacreditado. Eu fui muito criticado. Muita coisa eu passei e eu não entendi na época. Pô, o que está acontecendo, Senhor? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Mas hoje eu entendo, porque se eu não passasse pelo que eu passei, eu poderia humilhar você, eu podia tratar você mal, eu podia me soberbecer, eu podia manipular, eu podia, por querer ver a igreja cheia, ir por um caminho perigoso. Mas o que me faz botar o pé no chão é porque eu fui muito triturado, eu fui muito humilhado, desacreditado, ridicularizado, fui tudo. Então isso faz a gente, agora imagina eu estar onde eu estou sem toda essa trajetória. Poderia me perder. E muita gente está alcançando um patamar que não tem estrutura alguma. E isso cai. Como se levanta, vai cair porque não tem base, como foi pregado no domingo. Então, Paulo tem uma visão otimista, mesmo tendo vários problemas. Ele olha para essa igreja e diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Ele não diz assim, a ex-igreja de Deus, a ex-noiva de Cristo cristão, com tudo que tinha, pecado, problema de divisão, acusação, ele sabia que tinha pessoas ali sérias, em meio aos seus defeitos, às suas dificuldades, e existe uma igreja de Deus que está em Corinto. Infelizmente, muita gente tem se escandalizado tanto, que tem dito, eu prefiro estar fora do que estar no meio. E, na verdade, nós temos que estar no meio fazendo a diferença. Então, ele olha para essa igreja, e ele vai deixar aí essas quatro pedidos, 4 orientações, 4 palavras importantes aí que ele vai deixar para a igreja de Corinto. A primeira delas é qual? Que a gente viu? Como que se fala essa palavra, gente? Vamos lá? 1, 2, 3? Tem que falar com força. A primeira orientação de Paulo para essa igreja, mesmo depois de todos os embates, é: alegre-se. Regozijai-vos. Também pode ser traduzido como um regozijai-vos. E isso fica estranho para mim, a princípio, porque a gente entende que a alegria é uma coisa subjetiva.
Alegria não pode ser uma ordem, uma ordenança ou uma fala. Alegra, fica alegre. A gente entende que a alegria é um sentimento subjetivo. Como que você manda eu ficar alegre? Que história é essa, Paulo? Que você está mandando eu ficar alegre? Como que é isso, gente? Não é estranho. Alegre. Ah, mas calma aí, Paulo, depende. A gente diria, depende. Depende se eu estou esperando a notícia, eu estou esperando que dê tudo certo, eu espero a cura, eu espero a intervenção, eu espero a porta aberta. Eu espero uma nova oportunidade, Vitinho. Eu espero alguma coisa intervir nisso. Eu espero uma coisa boa para que eu me alegre. Assim que é, Paulo. Calma aí, que história é essa de se alegrar? Calma aí, Paulo, não faz sentido. Depende, Paulo, depende das realidades. Você está dizendo isso, mas depende das realidades, só que tem um problema, gente. Paulo fala isso, e sempre fala isso, num contexto de perseguição. Nós sabemos que em Filipenses, Paulo também disse isso, e não disse uma vez só. Ele diz, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E alguém diz assim, ah, Paulo, é mole, pô. Você é apóstolo, você está nessa sala com ar-condicionado na Barra. Você está nesse condomínio, você cresceu tanto no seu ministério, que você tem um jatinho para poder te facilitar, fazer as conferências missionárias. Você tem um programa de televisão, você tem um ministério de louvor que eles não precisam montar. Eu estava vendo um vídeo de um ministério de louvor de uma igreja nos Estados Unidos, que eles chegam 1 hora antes do culto e eles vão para uma sala, são recebidos com lanche para eles lancham, depois eles vão para o... Gente, até massagem tem. Aí massa ali com a coluna, massa. A massagenzinha... Tal, aí depois vem uma pessoa explicar como vai ser o culto, a palavra que vai ser e tal. Aí eles vão lá, quando eles chegam, o instrumento tudo afinado, tudo pronto, só é pegar e tocar e vão embora. A gente não, a gente está aqui, daqui a pouco uma coisa para larga aqui, vai lá ligar. Sabe? Então, a ideia que a gente tem quando alguém está dizendo assim, ei, alegra, ei, fica alegre. É isso, Paulo está numa condição maravilhosa, só que tem um problema, não. Ele não é um televangelista assim, famoso. Não, ele não é um personagem gospel. Ele não é um youtuber gospel com milhares de seguidores. Não, ele está dentro de uma prisão. Ele está dentro de uma prisão, podendo ser morto, decapitado a qualquer momento. E mesmo dentro dessa realidade, ele vai dizer para a igreja, ei, igreja, alegre-se, regozije-se. Por que ele diz isso? Porque a alegria do crente não está nas circunstâncias. A alegria do crente não está na sua agenda de amanhã, o que vai acontecer daqui a algumas horas. A alegria do cristão está naquilo que já aconteceu. A cruz está vazia e é o símbolo da nossa vitória e da nossa esperança. Sabe, nós não estamos preocupados ou baseados nas situações. E eu consigo ouvir pessoas que estão no meio do sofrimento me trazendo palavras de consolo. Eu tenho visto pessoas no meio do sofrimento não ter medo de dizer que seja feita a vontade de Deus. Eu vou pedir a Deus o tempo todo, eu vou clamar a Deus o tempo todo. Eu vou fazer como hoje eu ouvi minha esposa dizer, é como Davi. Ele orou. E aí, no momento, ele viu que não tinha mais por que orar. E aí alguém viu que ele fez a barba, ele tomou banho, ele foi viver. O que está acontecendo, Davi? Olha, enquanto pôde, eu orei. Enquanto tinha esperança, eu orei. Mas a soberania é do meu Deus. Só é possível viver nessa perspectiva se a gente entender que a vitória já foi decretada. Que nós já somos mais do que vencedores. E isso não é ausência de tristeza. É uma alegria diferente, que o cristão é chamado a regozijar e se alegrar. Por isso vai ser entristecidos, mas sempre alegres. Isso que a gente não pode confundir. Nós confundimos muitas vezes que essa alegria que a gente está falando é uma ausência total de dor, de depressão, de angústia, de choro. Não, você vai estar chorando, mas ao mesmo tempo vai haver uma alegria que te levanta.
Você vai viver esse dualismo o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. E isso tem que ser intencional. Isso não pode ser algo somente de ficar, tal, se der. Não. Você tem que se levantar e declarar isso. Você tem que ir para a palavra e saber o que te espera. Saber que sua leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que está preparado. Você vai ter que ir para a palavra. Eu comecei a pensar isso. Quando Paulo diz alegre, você vai exercitar isso. Traga à memória isso. Traga à memória essa esperança. Traga à memória o que o Senhor fez, o que Ele fará, o que você tem como destino. Traga à memória o teu futuro. Traga à memória o final da história. Traga à memória o tempo todo que te espera e sorria diante disso. Mesmo que você esteja chorando. Mesmo que às vezes você esteja aflito. Entenda que há algo que não te permite desistir. Porque nós temos uma esperança maior. Por isso que ele vai dizer para essa igreja, alegre-se, regozije-se. Segunda coisa que ele vai dizer para essa igreja, o que ele diz? Isso aí. Primeiro, alegre. Segundo, segunda coisa que ele vai dizer para essa igreja, cresçam até alcançar a maturidade. Foi tudo que a gente falou nesse mês de outubro. Foi tudo que a gente falou. O que a gente falou nesse mês de outubro foi isso. E é estranho, gente, que começou a me bater um desespero, porque a gente ouviu muita coisa forte. E eu olhava para a realidade e falava assim, cara, parece que não está adiantando nada. E é um perigo isso. É um perigo que você começa a achar, é estranho quando você vai muito forte em algo, porque quando você vai muito forte em algo, aquilo tem que gerar mudança. Se não gerar mudança, aquilo se torna algo até perigoso. É aquilo, uma vez eu vi uma pessoa vivendo uma situação complicada, e essa pessoa, não tinha gente que aconselhasse ela, não tinha jeito, ela não ouvia ninguém. Sentei, falei, veio não sei quem falou, levei minha esposa comigo, falou, veio não sei quem falou, todo mundo falou. Ela queria se separar de qualquer jeito. Chega. Estava vendo falar porque é público. A primeira esposa do jogador Kaká. Gente, é o retrato da apostasia desse mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não vos conformeis com este mundo. Ela vai dizer, não, marido fiel, bom pai, bom marido, bom filho, bom cristão, honesto, tudo era muito bom. Só que eu queria me largar, eu queria largar ele. Estava feliz, queria mais. Olhar assim, rapaz, o cara tentando, orando, clamando. E essa história que estava contando, a mesma coisa, o marido clamando. Horas, a própria pessoa dizia, eu acordei e vi ele ajoelhado do lado da minha cama, chorando, orando a Deus pelo nosso casamento, mas eu não quero. Até que um dia, como ninguém, não tinha jeito, não tinha quem falasse, um dia, esse marido sofrendo pela insistência da esposa, chamou ela para orar. Vamos orar, minha filha. Vamos lutar junto. E ela, com muita raiva, ela foi, tá bom, vamos orar, mas para mim já acabou. E eles, quando deram as mãos, o Espírito Santo de Deus tomou a vida dela. Isso é muito louco, porque às vezes você vai olhar as pessoas e você vai ver a pessoa numa condição que você fala assim, jamais o Espírito Santo vai estar nessa pessoa. E não, o Espírito Santo não é assim. Ele toma ela e não tomou ele, porque se fosse ele, ela dizia, você está inventando, você está emocionalmente mexido e está querendo me manipular. Então, já que ninguém falava e ela não ouvia ninguém, ele falou, eu vou usar você para você. E ela começou a falar para ela o que ela não queria ouvir, mas quem estava falando não era ela, era o próprio Deus falando na vida dela. E ela mesmo conta que a mão do marido, em certos momentos, deixou de ser uma mão humana.
Não era mais uma mão pequena que estava segurando a sua mão, mas era uma mão gigante. Ela ficou apavorada. Era como se o próprio Deus estivesse ali e ela começava a falar. Ela começava a profetizar sobre a vida dela, para o casamento dela, para o futuro dela, para tudo. Gente, eu não sei mais o que pode ser mais dramático e mais forte do que isso, do que uma experiência como essa. Pasmem, nós somos capazes de ter experiências como o Mar Vermelho abrir e logo depois a gente reclamar que está faltando água. Nós somos capazes, como no domingo, de uma pessoa sair daqui de uma aula como aquela e no mesmo momento estar possessa. Nós somos capazes de sair dos momentos em que Deus está presente e no mesmo momento a gente flertar com o inferno. Nós somos capazes de dizer, olha Senhor, Tu és o Filho de Deus. Tu és o próprio Deus. E a gente ouvir, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. E alguns minutos depois, a gente falar algo para ele e dizer, sai para trás de mim, Satanás. E essa jovem, mesmo depois dessa experiência sobrenatural, que quando ela relatando para a gente, chorando, ela disse, rapaz, agora vai ficar tudo bem. Ela continuou com a sua decisão. Infelizmente, depois tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Graças a Deus que, pela misericórdia, no final de tudo, Deus poupou a sua vida. Mas é isso. A gente precisa, em todo o tempo, ter cuidado, porque quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente precisa permitir que ela germine em nós, e que jamais, ao ter contato com algo tão forte e tão sublime como a tua palavra, a gente feche os ouvidos. E por isso, todo o tempo, como nós ouvimos todo esse mês, nós precisamos crescer até alcançar a maturidade. A vida cristã, como nós falamos, não é uma vida pausada, não é uma vida paralisada, não é uma vida de retroceder. A vida cristã é uma vida de crescimento, ascendente, não descendente. A vida cristã é para cima, é para frente, é movimento. A vida cristã não é água parada, é água corrente. É vida, é aprendizado, é crescimento, como foi pregado pelo Davi, maturidade. Olha, eu vim falar para vocês algo profundo. Eu vim falar algo para vocês, algo tremendo. E eu comparo isso que eu vim falar para vocês como uma feijoada, uma comida pesada, de tão profundo que é. E eu preparei panelas e mais panelas de feijoada. Coloquei tudo que uma feijoada boa tem, orelha, tudo. Né? O quê? Tudo que uma feijoada boa tem. Na minha época eu falava tocinho, né? Minha mãe falava, vai comprar tocinho fumeiro. Eu falava, rapaz, o que é isso, mano? Chegava lá e via aquele negócio esquisito, às vezes tinha até cabelo aquele negócio. Pelo, né? Pelo do bicho estava aí. Eu falava, mãe, que isso? Eu tinha um nojo daquele negócio. Botava no feijão. Aí, preparou a melhor feijoada. Trouxe, botou, foi oferecer. Quando olhou, só tinha bebê, só tinha criança. Ele olhou, o que aconteceu? Não me avisaram nada. Mandaram uma relação de adultos. E eu chego aqui, eu encontro crianças. Mas os nomes são os mesmos. Não, é que eles são adultos, mas não cresceram. Ele vai dizer, rapaz, vamos ter que voltar com isso tudo. Vamos ter que arrumar leite aí. Arruma leite, porque a gente vai ter que dar leite. Todo esse estudo de revelações profundas vai ter que ficar para um outro tempo, porque vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas vocês, como não cresceram, se tornaram crianças. Então, nós não podemos parar. O Davi de hoje não pode ser o mesmo de amanhã. Nós temos que crescer, nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Como nós estamos tendo a classe aí de novos frutos, eles precisam se batizar, eles precisam conhecer, mas eles não podem parar aí, eles têm que avançar, e nós vamos crescendo, nós não podemos ser os mesmos. É triste, às vezes, você encontrar um casal que você
pastoreou há 20 anos atrás, e você olhar e começar a encontrar com eles por acaso, eles estão em outra igreja, estão morando em outro lugar, aí você encontra com eles por acaso. E aí você olha e fala assim, pô, que bom que esse casal está junto. Poxa, que bom que eles conseguiram superar aquelas crises e tal. E daqui a pouco, com um pouco mais de conversa, já está pô, pastor, tudo continua a mesma coisa. Essa mulher não vale nada, nada mudou. Pastor, meu marido, a mesma coisa. Nós estamos doidos para separar. E que não sei o quê. Gente, tantos anos perdidos. Tantos anos perdidos. Por quê? Porque tem horas que a gente permanece no mesmo lugar que a gente está. A gente permanece com as mesmas posturas, com o mesmo jeito, com as mesmas coisas. Só que Paulo está dizendo para essa igreja, ei, igreja, cresçam até alcançar a maturidade. Pode ser algo utópico. Pode parecer utopia. Porque muitas vezes a palavra aqui diz perfeição. Corram para a perfeição. E essa palavra perfeição, ela é vista como algo proibido. Como algo utópico. Falar que um jovem hoje pode casar virgem é utopia. Eu lembro de algumas conversas com algumas pessoas, as pessoas ridicularizarem-me. Quando eu dizia que eu já acompanhei e acompanho casais que se guardam até o casamento, as pessoas davam gargalhada e duvidavam. Por quê? Porque a gente já deu como perdido. Mas aqui Paulo está dizendo para a igreja aí, cresçam até alcançar a maturidade, cresçam até alcançar a perfeição. Meu irmão, nós sabemos que somos falhos, nós sabemos que pecamos, mas que isso não possa ser algo que você baixe a guarda. O casal tem luta de noivo, de namorado? Tem, mas você não pode baixar a guarda. A questão não é se você caiu, a questão é nunca se conformar com o pecado. Nunca dizer já era, não tem jeito. Você não é medido pela sociedade, você não é medido pelo seu amigo do colégio, pela sua amiga do colégio, pelo que ela faz. Você tem que fazer a diferença. Você não é todo mundo, como diziam nossos pais. Eu e meu pai vindo do mercado. Vimos do mercado, passamos em frente ao colégio Oswaldo Ornelas. Não sei se alguém tem como denunciar o que tem acontecido ali. Ali em frente à casa de Arraiã, ali, no muro do colégio, uma coisa terrível. Meu pai ficou apavorado, minha vontade era ir, meu irmão. E tem pessoas, tem meninas, tem meninos que não fazem, mas preparam a armadilha para que outros caiam. Porque o prazer é que você caia. E aí você fica achando que é amigo, você fica achando que é amiga. E eu vi uma menina que não estava lá se agarrando, mas estava ali comemorando, estava ali me incitando, estava ali falando palavras obscenas, ridicularizando, se deixar filma e expõe. E as outras estão lá sendo manipuladas. É preciso essas jovens entenderem que elas não precisam ser medidas pela amiga, pelo amigo, elas precisam ter personalidade, dizer, eu posso pensar por mim mesmo. Eu escolhi não consumir os manjares do rei. Eu decidi me separar. E o legal que jovem, adolescente gosta de ser radical. Hoje, radical é você permanecer sem uma tatuagem no teu corpo. Hoje, o diferente é você permanecer sem usar um cigarro. Hoje, o radical é você chegar até o casamento virgem. Tudo que é igual é o que todo mundo faz. O radical é você ser alguém que tem a capacidade de dizer, eu vou esperar o meu tempo. Vão rir, vão debochar, vão falar mal, vão dizer que você está oprimido, que você vai dar uma crise, que você é o santão, vão falar tudo. Mas você precisa ter a firmeza em Deus, porque aqui está escrito, cresçam até alcançar a maturidade. Não é ser legalista, não é ver pecado em tudo. Nunca fui um pastor legalista, eu escuto música boa, eu não faço divisão de música evangélica, secular, eu escuto música boa. Tem música evangélica que é maligna. Tem música evangélica que é composta para ganhar dinheiro, para incitar a gente contra a gente. Então, não é questão disso.
Isso já passou, essa visão míope. A gente consegue trabalhar, a gente consegue viver. E hoje ainda tem a bênção de ter bandas maravilhosas, cristãs, que estão ressurgindo. Caramba, eu estou vendo a Oficina G3 viajar o Brasil inteiro, com shows lotados. Até isso, na minha época, não tinha isso. Agora até um som bom, uma música boa tem para te ajudar com palavras, com letras cristãs, para te ajudar a superar. Já que você quer consumir, você precisa, porque é o seu momento de ouvir. Eu ouvi a música o dia todo, irmãos. Chega uma hoje, eu não consigo ouvir mais, muito, só um pouquinho, acabou. Mas isso era a minha vida, então eu entendo isso. Mas é preciso saber discernir o que é bom e do que não é bom. Porque aquilo que é uma letra ruim, ela pode te fazer começar a entender aquilo de uma maneira menos ruim. Por isso que você tem que ter discernimento, mas sem ser bitolado, de uma forma cristã, genuína, como Cristo nos ensinou. Mas igreja, irmãos, adolescentes, crianças, homens, mulheres, adultos, idosos, cresçam até alcançar a maturidade. Não pare, pense, como que está a minha rotina, o que eu tenho, o que eu tenho feito, como que eu sou, qual a minha leitura diária da Bíblia, como que eu oro, qual que eu faço, o que eu estou fazendo, com o que eu estou envolvido. Irmãos, eu já vou até dizer uma coisa aqui, coisa triste é você olhar e você se sentir sozinho. Coisa triste é você ver o irmão Silvio precisando de um socorro, e você está no hospital com outro, e você está com não sei o quê. Coisa triste é você ver tanto potencial parado. Eu estava observando uma coisa lá em casa, até falei para minha esposa, tem gente que está sem tomar Santa Ceia uns 4 meses, e não se incomoda com isso. Nessa igreja. Eu já comecei a chamar um por um, gente, 4 meses sem cear, e que para eles isso não é normal, eles não se incomodam. Ou seja, nós precisamos chamar cada um de nós e começarmos a pensar e buscar como que eu estou, onde eu estou, o que eu estou fazendo, qual a minha rotina, como que está meu compromisso, como que está meu dia a dia, como que eu estou me comportando, o que eu estou fazendo. Antes eu tinha vergonha de orar, agora eu já não tenho vergonha de orar. Antes eu tinha vergonha de falar, hoje eu não tenho vergonha de falar. Não se acomode, não pegue a sua timidez como desculpa. Se eu fosse pegar essas coisas como desculpa, eu estava ainda onde eu estava. E comece a se desafiar, comece a desafiar você, comece a desafiar você, comece a desafiar você. Não pare aonde você está. Hoje você tem vergonha de orar, tem vergonha de falar em público, mas se você se desafiar, você vai avançar um pouquinho, mas não aceite esse lugar que você está. Agora ou nunca. Ou isso acontece agora, ou nunca vai acontecer. Para mim era um desafio ler Bíblia na escola bíblica. Para mim era um desafio se mandasse fazer um círculo e falar o nome e o que fazia e a idade. Só isso para mim já me dava taquicardia. Mas eu fui me desafiando. Eu fui me lançando. Você tem que se lançar. Bota meu nome aí, pastor. Eu gosto de ver Renata Nani. Pastor, eu estou cheio de medo, mas pode botar que eu vou abrir o culto. Francisco, eu estou cheio de medo, mas bota eu para cantar, que eu vou cantar junto com você. Como é bonito ver o casal cantando aqui. Vai se desafiando, vai se desafiando. Isso te ajuda até mais na frente, na faculdade. Isso te ajuda para o mundo. Terceira coisa que ele falou. O que ele falou? Primeiro, o que ele falou? Primeiro. Segundo. Terceiro, encorajem-se mutuamente. Sabe o que acontece? Deixa ela dar glória a Deus. Sabe o que acontece? Isso aqui é muito sério. A gente acha que o outro consegue. É igual mãe. Minha mãe aguenta, minha mãe está ali, minha mãe está em casa. Aí eu vejo gente que é capaz de estar vivendo uma situação e ligar para a mãe chorando, diretamente chorando. Eu não faço isso, não tenho coragem de fazer isso. Eu vou ligar para a Vani, o negócio está feio aqui. A Elias, já liguei para Elias.
mas eu sei que ela não suporta. Eu não consigo ter a frieza de ligar para minha mãe, fui assaltado, como se fosse... Tem gente que faz isso. Mãe, não sei onde eu estou, pegaram... Aí a mãe, o que foi? A ligação cai, pum, cai. Mãe cai desmaiada. Porque cria a ideia de que a mãe vai estar lá, a mãe suporta, a mãe está lá, faz comida, está lá, aí reclama. Às vezes sua mãe já está num estado de estresse terrível. Prepara agora, preparou um frango lá. Eu tenho uma dificuldade com o cheiro da airfry. Coisa de doido, eu sou muito bobo, eu sou caçula, né, gente? Filho caçula. O cheiro da airfry me dá um nervoso. Aí ela preparou um frango na airfry. Eu pensei que ela ia fritar o frango. Ela preocupada com a saúde da gente, mãe, ela botou na airfry. Coxa e sobrecoxa, ela cortou, aí botou uns temperos, aí aquele cheiro, eu falei, poxa, aí eu assim, já sentindo, fiquei quieto, não vou falar nada não, sabia que ela estava estressada, aí já vi Mariana, mãe, vou comer isso aí não. Aí ficou aquilo ali, eu falei, cara, como que a gente é cruel, cara. Aí depois, foi um dia corrido aquele dia, eu estava com fome, falei assim, cara, eu vou lá dar uma olhada naquele frango lá na praia. Aí, primeira coisa, quando eu puxei, a cor estava linda. Aí eu, rapaz, tá bonito, cara. Segundo, estava quente ainda, pelando. Eu falei, peguei até na mão. Peguei na mão. Aí fui morder. Rapaz, cara, coisa gostosa. Tomara que ela não veja, cara. Todo mundo reclamou. Rapaz, comi um, não deu, foi pouco, peguei outro, daqui a pouco estava com 3. Aí eu fiquei pensando, cara, como que a gente é cruel, porque a gente acha que vai estar lá. A gente acha que vai estar lá, que suporta. Aqui está dizendo, encorajem-se uns aos outros. Você não pode achar que o outro vai estar sempre lá. Manda uma mensagem, telefona. Aí tem gente que fala assim, eu vi isso de pessoas. Ai, eu não sabia o que dizer, então preferi me afastar. Nós vimos médico, amigo de família, médico, pastores de igrejas grandes, amigo de família, amigo do meu pai, que não deram uma palavra depois do acidente. E a gente ficou assim esperando aquela palavra amiga. Aí depois ouvimos, não, eu não sabia, era tão duro que eu não sabia o que dizer. Quem disse que a gente queria que você dissesse alguma coisa? A gente só queria que você dissesse o seguinte, estou aqui. Amigos meus fizeram uma fila no cemitério e diziam, eu não sei o que te dizer, só vim aqui porque eu precisava te dar um abraço. Há 2 semanas atrás, um deles me pediu um socorro, que a esposa faleceu, para que eu fosse fazer o velório dele. Eu fui, e ele falou assim, cara, na hora que o médico falou que minha esposa tinha falecido, eu me lembrei na mesma hora de você, e quando eu te dei um abraço, lá naquele dia, lá no Maruí, ele depois me contando aqui, já que ele veio aqui, ele falou assim, eu lembrei daquele abraço que eu te dei lá no Maruim, porque eu sabia da dor que você estava vivendo, eu fui lá te dar um abraço, e quando eu te abracei, você como eu desmanchou em lágrimas, e ali eu percebi o quanto foi importante eu ter ido, e agora eu pensei, quando minha esposa morreu, eu pensei, vou ligar para o pastor Davi, para que ele leve uma palavra para minha esposa. E você foi, meu amigo, eu vim aqui para te agradecer, eu voltei aqui, já passou tudo, eu vim aqui para te agradecer por você ter ido. Ei, aqui está dizendo, igreja, encoraje-se mutuamente. Sabe, está em casa, veio, não é em vão, não é à toa que veio o nome de alguém. O nome do irmão, manda uma mensagem, se puder, vai atrás, pergunta, seja sensível. Perceba, o Senhor continua querendo ajudar, querendo cuidar da sua igreja, socorrer alguém que de repente pensou, como que eu faço o almoço hoje? E ele te tocou no coração e você está ali pensando se deve levar aquele dinheiro ou não para aquele irmão, e você é vencido pelo seu ceticismo, e aquele irmão fica sem comer, porque você não teve coragem de ouvir a voz do Espírito Santo. Está na hora da gente começar a agir, sair desse lugar. Irmãos, está na hora da gente começar a se encorajar. Porque a gente precisa ouvir de gente. Não é anjo que vai falar com a gente, é quem está do teu lado. Thaís, como que você está? Está tudo bem? Como que está o trabalho?
como que estão as suas coisas, como está seu dia a dia, como está a sua saúde. Nós precisamos nos encorajar e nós também precisamos usar a palavra para isso, porque quando ele vai falar de perdas, ele vai dizer: encorajem-se uns aos outros. Use a Bíblia para dizer para alguém que está do seu lado: ei, a Bíblia diz que há um grande encontro, que esse corpo mortal será revestido de um corpo imortal, esse corpo perecível será revestido de um corpo que não perece. Isso é passageiro. Irmão, fique firme. Dizer para o teu irmão: irmão, quantas vezes sua vida foi algo que me edificou? Mandei pastor Henrique Romero lá no outro lado da gente aqui, no outro estado. Henrique, você não tem noção de como sua vida é uma inspiração para mim. Você é um cara estudado, você é um cara descolado, você é um cara que tem um entendimento muito fora da religião, e você está pastorando uma igreja local, uma igreja batista. Você ama a igreja local, ou seja, os seus estudos, todos os seus diplomas não fizeram você odiar a igreja, fez você amar a igreja e cuidar dela. Aí eu mandei a mensagem e falei: pastor, essa mensagem veio na hora certa. Encoraje-se mutuamente. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. E o quarto e último, o que ele vai dizer lá? Vivam em harmonia e paz. A igreja de Corinto, ela estava dividida. Um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Cristo. Cuidado com esse é de Cristo. Às vezes eu olhava esse texto e falava: pô, se tem um grupo de Cristo, eu quero estar no grupo de Cristo. Mas o grupo de Cristo, ele é exclusivista. E ele exclui. Ele vai: Cristo está comigo, vocês estão fora. É muito do que a gente faz com Israel. Israel, tudo está certo. Israel está certo de tudo. Israel faz tudo bem. Israel, tudo ok. Os palestinos, tudo mal. Não, faz isso não. Jesus morreu pelos palestinos. Jesus morreu pelos palestinos. O Sérgio Lopes deu uma aula para mim. Sérgio Lopes estava no pé de podcast, cantou Sérgio Lopes, estava no podcast, aí eu fui ver. Aí eu estava vendo porque eu estava já curioso com uma coisa. Daqui a pouco quem estava lá é Alex Gonzaga entrevistando ele, Novo Som. Aí falou assim: Sérgio Lopes, você tem uma ligação muito forte com Israel. Você tem até louvores com Israel, louvores muito cantados. Eu queria te perguntar sobre a guerra. Aí eu pensei aqui comigo: é isso que eu estava esperando. Eu já sei o que ele vai falar. Ele vai detonar os palestinos e vai, endeusar Israel. Ele já começou falando o seguinte: ele falou assim: Deus morreu pelos palestinos, Deus morreu pelos povo judeu. Eu tenho uma ligação forte com os judeus a ponto de ter músicas. Já teve um judeu que saiu lá de Israel, veio para o Brasil me procurar por causa de uma das minhas composições. Mas eu não posso, e jamais farei, jamais me alegrarei com a morte de inocentes, seja israelitas, sejam palestinos. O Hamas é um grupo terrorista. O que ele fez foi terrível, terrível, terrível. É um grupo terrorista. E com terrorismo é brabo, não tem como. Alguns vão justificar, não tem como justificar. Os vídeos são terríveis. Os carros não foram amassados, eles foram completamente destruídos. Eram bazucas direcionadas, acabava com tudo. Casas foram demolidas com a pressão dos estrondos e das bombas. Não foi uma coisa qualquer. Agora, eu não posso com isso pensar que a vingança de qualquer maneira, e que vingança e que não, porque o nosso Cristo não veio para isso. E eu tenho que ter entendimento teológico para saber separar as coisas. Mas, infelizmente, a igreja evangélica, ela é uma igreja fixurada por Israel, porque ela estudou o Antigo Testamento e achou e não entendeu que agora, de ambos os povos, ele fez um. Não há mais judeu, não há mais servos, não há mais livres, não há mais homem, não há mais mulher. Todos são um em Cristo Jesus, porque ele já disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então também os palestinos precisam ser alcançados pelo sangue de Jesus Cristo. E Sérgio Lopes veio e falou isso. Ou seja, nós precisamos buscar isso, essa harmonia e paz. Nós precisamos de buscar essa harmonia. A harmonia é algo que está ali no tom. É aquele coral que cada um tem um tipo de voz, soprano, tenor, grave, médio soprano. Eu não entendo nada. Eu só sei que eles vão cantar e vão falar: que coisa linda, que coisa linda. E se alguém
dá uma nota errada, a gente já se assusta, epa, porque aquilo fica, sabe? Então é isso. Ei, igreja de Corinto, viva em harmonia, vive em harmonia. Você pode ter uma opinião diferente, pode, mas na igreja, no corpo, você se rebaixa, você se humilha para que o outro cresça. Considerai o outro superior a você mesmo. Viva em harmonia e paz. Viva em harmonia e paz. Pare com esse partidarismo, pare com essa diferença, pare de dizer que é de Paulo, de Pedro. Nós somos todos um. Nós somos todos de Cristo. Cristo morreu por nós. Não foi Pedro, não foi Paulo que morreu. Aí a gente se divide, na época da eleição, então nem se fala, que coisa horrível, até hoje tem igrejas pagando um preço caríssimo, por causa dos seus partidarismos, por causa de fazer política dentro da igreja. Eu louvo a Deus, porque Ele nos deu sabedoria. Nós temos que ter esse cuidado, ei, vivo em harmonia e paz. E ele conclui, então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Sabe, tem muitas coisas que não é como matemática. A gente tem textos que dizem, ensina o seu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Só que na hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, existe uma coisa muito interessante. Nenhum texto pode ser usado isoladamente. Então, se você pega esse texto e fica com ele e diz, olha, eu vou ensinar meu filho, eu vou vigiar meu filho, eu vou fazer isso e tal, vai dar tudo certo. Não. A Bíblia você tem que olhar ela como um todo e comparar com outros textos. Nós temos alguém chamado Samuel, que desde garoto foi entregue no tempo para viver para Deus. Ele cumpriu funções, mais de uma função, foi juiz, foi profeta, foi sacerdote, o cara era demais. O cara viveu uma vida entregue ao Senhor. Ungiu o profeta Davi, ele fez tudo, o rei Davi, ele fez tudo. No final da sua vida, os seus filhos não seguiram o seu caminho. Nós temos vários exemplos disso acontecendo. Davi, Absalão, que quer dizer o príncipe da paz, que esse príncipe da paz se surge contra o próprio pai. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não seguiram o caminho do pai. Então, não existe receita de bolo. Não existe, faz assim, faz assim, faz assim, que vai ficar assim. Não, não existe. Mas uma coisa eu aprendi. Que o meu papel é fazer o máximo que eu puder, é me dedicar ao máximo, é fazer com que meu filho entenda, que minha filha entenda, é cumprir o meu papel. Eu não tenho como garantir, eu não tenho como cravar, mas eu posso dizer no final, dizer assim, eu fiz, eu lutei nas minhas imperfeições, eu lutei, eu aconselhei, eu sentei, eu direcionei, eu investi. Agora, a pior sensação é quando você percebe que você não se moveu. E quando a gente se move pelo que é certo, não porque vai dar certo. Porque se você se mover porque vai dar certo, quando você perceber que não está dando certo, você deixa de fazer, porque você está fazendo por um resultado aparente. Quando você tem que fazer, porque você acredita, porque é a tua essência. Então, ele termina o texto, depois de dar essas 4 direcionamentos, ele diz assim, então, uma vez que você se alegra, uma vez que você cresce até alcançar a maturidade, uma vez que você se encoraja mutuamente, uma vez que vocês vivem em harmonia, então o Deus de amor e paz estará com vocês. E é isso que eu quero para a minha vida. Que esse Deus de amor, que me ama mesmo nas minhas imperfeições, e esse Deus de paz, que me faz dormir, que me faz sonhar, que me faz pensar na grande festa de uma cura, que me faz acreditar, que me faz dizer, Senhor, com tudo isso vale a pena. Toda vez que eu vou nos enterros de minha mãe e meu pai, eu sinto que vocês estão em casa sonhando sonhos de outras pessoas. Toda vez que eu vou em algum enterro, eu conto a história de vocês. E eu digo assim,
Uma vez que eu contei a história dos meus pais, vocês imaginam que eles estejam como? Aí morreram. Eu digo, não, meus pais estão em casa, envolvidos com sonho de pessoas. E por que eles se envolvem ainda com sonhos de pessoas? Porque eles têm esse Deus de paz e de amor na vida deles. E é esse Deus de paz que nos faz continuar sonhando, que nos faz continuar vivendo. Então, vale a pena buscar isso, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer com muita coisa, eu não tenho como cravar muita coisa, mas uma coisa eu posso cravar, que esse Deus de paz vai estar sempre com a gente, o Emanuel, Deus conosco. Eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode ficar de pé comigo. Então, você vai voltar para casa pensando, eu preciso me alegrar. Preciso fazer o que Magda fez. Se você perguntar para a Magda, está tudo ok? Está tudo bem? Não. Mas ela se encontrou com Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus, a gente regozija. Importa se está numa prisão, injustamente, não importa se está passando lutas, a gente consegue se regozijar. Segundo, não fiquem parados. Como a Bíblia diz, examine, pois, a si mesmo. Se examina. Rapaz, tem uma coisa incrível, é isso, a capacidade de se autoexame. Fala, caramba, cara, eu estou rabugento, eu parei no tempo. Eu fiquei crítico, tão crítico de tudo que eu parei. Não consigo ouvir ninguém, tudo eu fico questionando. Eu quero mudar, eu quero ser mais maleável, eu quero aprender mais, eu quero estar mais disposto, eu quero avançar, eu quero crescer. Cresçam, não para, não retroceda. Outra coisa, encoraja-se mutuamente, encoraje seu irmão. Não desista, não pense que é bobo o que você vai dizer. Não pense que não pense. Às vezes eu sou tão doido que eu fico numa briga na rua, que às vezes eu olho alguém e falo, vou lá dar um abraço àquele cara ali, eu vou falar com ele. Tem uma pessoa que anda fazendo reciclagem na rua. Ele é uma pessoa que ninguém fica perto. Pelas modificações que fez no corpo, pelo cheiro. Quantas vezes eu olho assim, cara, eu vou lá. Falei com meu pai, vamos comprar uma sacola de reciclagem grande. Lá nós temos várias casas. Vamos separar de garrafa PET, porque eles não vão precisar ficar fuçando o lixo. A gente vai dizer para olha, a gente está juntando para você. E eles vão poder pegar aquilo e levar. Meu pai fez isso com algumas garrafas, a moça ficou toda boba. Ela me encontrou no outro dia, me deu um sorriso quando abriu o portão. Acho que ela achou que eu ia pegar mais. Mas marcou a vida dela, coisas simples. Se está vendo alguém triste, saiba chegar. Saiba chegar. Não chega com tudo, não. Talvez você não consiga falar nada, porque a pessoa vai estar fechada também. Mas só diga assim, estou aqui. Se você precisar, encoraja. Viva em harmonia e paz. Principalmente na tua casa. Eu vi o pessoal falando de Halloween, o cara falando, um cara inteligente, um rapper, com letra maravilhosa, música maravilhosa. Cara, um cara cristão, sério. Os portais estão abertos. Irmãos, em nome de Jesus, você é dessa igreja aqui. Mas está na história. Está na história, mas você é movido por satanistas ou pelas Escrituras? Nós temos batalha? Temos, a Bíblia fala. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas você ficar preocupado com o portal de Halloween. Quer ver um portal escancarado? É a maneira que você trata a tua esposa, é a maneira que você trata o seu marido, a maneira que você trata os seus filhos. Não estou dizendo que você vai participar, não estou preocupado com isso. Você tem seu direito de não fazer, de não participar, de recusar. Você tem, agora você ficar espiritualizando e botando medo nas pessoas e não sei o quê. Enquanto o que de fato faz a diferença é uma postura diferente. Não há portais satânicos que possam, contra alguém convertido, que muda, que trata as coisas de forma verdadeira.
Quando a gente é verdadeiro, não tem inimigo que suporte. Resistir o diabo é justamente ter uma vida séria diante de Deus. Mesmo nas imperfeições, se humilha, pede a Deus e Ele te alcança com a sua misericórdia. Meu irmão, não fique com medo de olho gordo, olho grande, olho isso, olho aquilo, portal, Halloween, demônio, macumba. Não tenha medo dessas coisas se você é alguém posicionado em Deus. Se você é marido de fato, se você é esposa de fato, se você é filho de fato, tem gente que se preocupa tanto com o espiritual, com o portal lá dos Estados Unidos. E esqueceu de fechar o portal do quarto, do celular, do acesso, do pecado, do como fala com a mãe, como fala com o pai, como trata o marido, como trata a esposa. Viver em harmonia, viva em harmonia e paz. Então, o Deus de amor estará com vocês. O Deus de amor e paz. É isso que fecha portais. É uma vida em Deus. Não é sua vizinha, não é sua cunhada, não é essas revelações, olha que fizeram um trabalho, eu não quero saber. Se alguém me revelar, eu não quero, não deixo nem terminar, eu não quero nem saber que trabalho foi feito, se é sapo, se é isso, se é... Eu não quero nem te dar o trabalho, filho, fica na tua aí. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a minha postura. Porque Balaão vai tentar amaldiçoar. Mas ele não pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Senhor, nós oramos. Nós oramos, Senhor, por essa palavra, por isso que nós ouvimos aqui. Nos leva para casa decididos, desafiados, encorajados a viver uma vida de regozijo, de alegria em meio a qualquer situação. Não é a circunstância que nos faz, somos nós que fazemos. Nós, já foi declarado que nós somos mais do que vencedores, já foi declarado isso. Coisas podem dar errado, portas podem se fechar, doenças podem nos atingir, mas nada disso pode roubar a alegria que nós temos de saber que o diabo, os seus anjos já foram vencidos, que a morte foi vencida. Isso é uma questão de tempo para desfrutarmos de uma vida com o Senhor. Pai, por isso, traz essa alegria de volta, traz esse regozijo de volta, traz louvores nas cozinhas dessas casas, nos quartos, traz alegria, oração, regozijo, Senhor. Pai, que haja um crescimento, que haja um amadurecimento, que haja um envolvimento, que haja um mover, como o Senhor disse para a mulher samaritana, aquele que bebe dessa água, rios de água viva saem do seu ventre, rios, fluem, eles batem no tornozelo, mas eles não ficam no tornozelo, eles vão para os joelhos, vai para a cintura, vai para a cabeça, e se torna um rio, que você só tem como rir a nado. Ei, cresça! É como a luz da aurora que vai brilhando, até se tornar dia perfeito. A vida cristã é para cima, movimente-se, conheça as Escrituras, abra as Escrituras, escreva, pesquise, faça a oração, tenha a vida de oração. Cresça, se coloque, se candidate. Eu quero pastor. Seja uma coisa simples, vai no simples. Seja fiel no pouco, e Ele te colocará no muito. Viva em harmonia e paz, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele, a honra, a glória e a adoração. Porque aqui não tem nada escrito, porque eu não estou bem para conseguir escrever nada. E eu falei, Senhor, eu só vou colocar os tópicos e o Senhor me dê aquilo que o Senhor quer dizer. Porque quando a gente não está bem, Ele nos carrega no colo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!